Fala, Senhor, me ensina, me ajuda a ver. Me ajuda a acreditar, me ajuda a ver na minha vida o que hoje me impede de dar um salto em direção ao Senhor. O que me impede de me entregar? Quais são as amarras que eu tenho? Quais são os apegos que eu tenho? Quer dizer, eu tenho apego que eu não quero abrir mão para poder viver de verdade uma vida de fé. O que hoje nos impede de viver com alegria imensa de saber que somos filhos do Altíssimo? E Deus quer nos colocar de pé. Coragem. Coragem, você tem uma dignidade. Coragem, você pode me gritar: Jesus, tem de piedade de mim. Olha que oração belíssima, curta e objetiva. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: Que queres que te faça? O cego respondeu: Rabune, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Palavra da salvação. Esse trecho do Evangelho é o relato do último milagre que Jesus fez. Quando ele estava a caminho de Jerusalém, ele passa por Jericó e esse é o último milagre. É que ele encontra o mendigo à beira do caminho. Ele era uma pessoa que perdeu a visão, então ele não era um cego de nascença, ele já tinha visto. Tanto que ele fala: porque eu quero ver novamente. E ele perde e fica à beira do caminho. É um homem que se sente acabado, né? Ele está cego, está sentado e está à beira do caminho. Que essas vezes, muitas vezes é a nossa situação, né? O Bartimeu, ele é um modelo nosso. A cegueira na Bíblia, ela sempre tem uma conotação mais densa, porque é a questão da luz. Nós temos que lembrar que Deus é luz. E Ele nos fez e somos filhos da luz. Ele nos fez para ver a luz. Então, quando Bartimeu está cego, ele não consegue perceber. Isso é um simbolismo da nossa fé? Sim. Sabe quando você crê, mas a sua fé vai acabando, vai diminuindo? Você fala: nem sei se eu creio mais. Ou eu creio assim, mas não é aquela fé que te motiva, não é aquela fé que te movimenta, é aquela fé que não te deixa sair do lugar. Você fica ali paradinho, é como se estivesse tudo muito bem, obrigado. Não é uma fé que te move por alegria, você não vive a vida com alegria, você apenas cumpre a vida. Compreende a diferença disso? Isso é muito diferente. Aquela pessoa que só repete o que tem que fazer, mas não vive com paixão, não faz a vida com paixão, não se envolve com nada, apenas cumpre. É muito triste, isso se arrasta pela vida. Porque quando você vê a luz, vocês imaginem que na hora que Bartimeu, Jesus escuta ele gritando, e que Jesus para e fala: chama. E a palavra é coragem, levanta-te. Porque às vezes é a palavra que a gente precisa hoje, né? Coragem, levanta. Vocês imaginam o encontro, Jesus diante do cego. Imagina, é um mendigo diante de rei, literalmente, né? Alguém que quer curar e alguém que precisa ser curado. É um encontro de duas liberdades, né? Um encontro de duas vontades. A nossa vida só vai mudar, gente, o dia que você tiver um encontro. Um dia que ele olhar no seu olho e te quebrar. Esse dia, você vai ser uma antes e um depois. Não tem jeito. A nossa fé, ela, para poder crescer, ela precisa de um encontro. E o encontro não é com uma ideia, é com uma pessoa. Não tem jeito de eu acreditar porque você acredita. Eu acredito porque eu encontrei com ele. Ele olhou no meu olho e eu fui quebrado. Senão, não. Senão eu vou estar sempre vivendo com o personagem do passado. Jesus é real, agora, vivo. Ele permite esse encontro hoje. Quando eu leio a palavra, isso aqui é ele disfarçado. Quando ele fala conosco, Bartimeu, sou eu hoje. Sua fé está fraca, é sua fé que precisa ser movimentada. E é tão interessante que, claro que Jesus sabia o que ele queria.
Quando Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Claro que Jesus sabia. Mas isso aqui tem um sentido maior. É lindo isso, porque Deus quer que o filho dele responda e fale com ele o que ele quer. Eu quero voltar a ver a luz. Eu quero voltar a ver o meu Deus e meu Senhor. Eu quero, por dignidade que eu tenho, porque eu sou filho do Altíssimo, estar de pé e pedir aquilo que me é de direito pedir. Eu quero ver a luz. Olha como é que Deus faz. Quando Santo Agostinho comenta Bartimeu, ele fala: Bartimeu, quando perde, porque às vezes a gente perde riqueza, mas não é riqueza material. Às vezes a gente tem riquezas que a gente desconhece, e uma delas é de ser cristão. Uma delas é de ser filho do Altíssimo. E às vezes a gente perde essa dignidade. E Deus quer nos colocar de pé. Coragem. Coragem, você tem uma dignidade. Coragem, você pode me gritar: Jesus, tem de piedade de mim. Olha que oração belíssima, curta e objetiva. Essa oração quem fez igual foi o publicano. Quando sobe ao templo, lembra que ele está diante de um fariseu? Ele entra no templo, não se sente digno, bate no peito e fala: meu Deus, tem de piedade de mim, porque sou pecador. E o fariseu reza assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a ele, tá? Eu pago o dízimo de tudo, faço tudo. Quem que saiu de lá melhor? O que gritou e bateu no peito: Senhor, tem de piedade de mim. Então você imagina a riqueza de alguém que pode ver o próprio pecado, de ver a própria miséria. Porque para mim poder mudar a minha situação, eu tenho que ver. Se eu achar que estou bem, que não sou cega, eu vou pedir cura de quê? Nada. A fé é um caminho. A nossa caminhada com Jesus é um caminho. Não tem jeito. Porque tem um querer nosso para que a gente possa caminhar. Eu tenho que ter um querer. Eu tenho que buscar por isso, porque não tem jeito de você ter um encontro com Jesus e não dar testemunho disso, porque você é invadido por uma alegria que não te pertence. Uma alegria de poder ver a vida de um outro jeito. Você passa a ver a situação com outro olhar, porque Ele te abriu os olhos. E é isso que a gente precisa pedir a Ele. Senhor, abre meus olhos, me dá a luz para que eu veja. Para que eu veja a beleza desse projeto do Senhor de salvação, desse mistério, essa beleza de ter sido criada para uma eternidade, essa beleza de ser filho do Altíssimo. Por causa de Jesus nós somos filhos. Nós somos filhos adotivos. Me ajuda a ver na dificuldade, na alegria, na tristeza. Me ajuda a ver a vossa santíssima vontade. Me ajuda a ver quando eu tenho que ajudar ou quando eu não tenho. Me ajuda o que eu tenho que fazer diante de uma situação. Me faça ver. Não me deixe passar ao largo, Senhor. Tire a minha cegueira. Eu quero ver a luz. Mas isso é uma opção. Porque se eu acho que está tudo bem, que o que eu estou vendo está bom, eu não tenho que pedir a Ele para curar. Mais importante do que ressuscitar alguém é ser capaz de ver os próprios pecados. A gente não tem dimensão, porque a gente não se acha pecador, não é? A gente fala: vou confessar o quê? Uai, gente, não matei ninguém, não roubei. Eu fui no cartomante. Qual que eu vou confessar? Fiz nada. Então a gente não vê. A gente não se vê diante daquele que é profundamente a luz, né? Diante de um Deus maravilhoso de amor. A gente não consegue compreender a dimensão. A gente fica parado, estacionado na nossa vidinha, às vezes desorientado. Essa imagem do homem acabado, que está à beira do caminho, desorientado, porque não vê nada. Então a gente precisa pedir a Ele: Senhor, me ajude a ver qual é o caminho. Me ajude a tomar a direção certa. Porque às vezes eu fico girando e não acho o caminho. Porque eu preciso ter a coragem de falar com Ele: me mostra a direção. Quantas vezes a gente se sente perdida? Quantas vezes a gente não sabe para que lado ir? E muitas vezes quando a gente não sabe para que lado ir, fica parado até que Ele mostre. Fala: Senhor, me faça ver. Porque às vezes a nossa situação de ver é igualzinho da madrasta da Branca de Neve. O que ela fazia? Ela parava diante do espelho e falava assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo que eu? Ah, esse coitado do espelho dissesse que existia. Ela quebrava ele. Por quê? Porque às vezes a nossa visão é igual de espelho, só plana, só no único sentido, e a gente não consegue ter a visão do todo. Senhor, me ajuda a ver além de. Me ajuda a ver com seus olhos essa situação. Eu quero caminhar na luz. Eu quero crescer na minha fé. E por isso, porque creio, eu quero caminhar dar um testemunho concreto, consciente,
da opção que eu fiz na minha vida. É isso que a gente estava falando aqui no início. Qual é a opção que eu faço na minha vida? Porque creio. Porque creio. Muita coisa na minha vida muda porque eu vejo de uma forma diferente aquilo que eu acabei de ver aqui agora. Vocês imaginem, quando Jesus fala com ele, chama Bartimeu, faz 3 coisas. A primeira é que ele tira o manto. Então ele tira aquilo que impede ele. Depois ele dá um salto. Depois ele chega até Jesus. Se você parar e pensar hoje, o que te impede de viver uma vida de fé profunda? Isso é uma decisão sua. O que você tem que tirar da sua vida que está te impedindo de caminhar? Porque às vezes a gente fica paradinho, acomodado. Aí a gente tem que tomar uma decisão, mas essa decisão, ela é pessoal. Eu não posso tomar decisão por você. É você que tem que querer. É você que já tem que ter escutado. E a partir daí eu tenho que tomar uma decisão. Eu quero andar nos passos dele. E eu digo que não é fácil andar nos passos de Jesus. Porque eu tenho que ter um discernimento o tempo inteiro dele. Jesus, é aqui o caminho? É por aqui que eu tenho que ir? Porque nós somos cegos, a gente não enxerga, a gente não vê nada. Quisera Deus nos dar a graça de perceber aquilo que a gente não vê. E nós somos uma geração que às vezes precisa de ver para crer. A gente precisava de não ver. Esse Deus é de chorar, porque Ele permanece vivo para cada um de nós. Ele está ali, vivo, a nos esperar. Mas como é difícil abrir os olhos para ver, não é? Porque realmente a adoração, ela é árida. Essas palavras são de Jesus. É uma devoção árida porque vocês não veem nada, Ele fala. Mas eu estou ali. Eu trabalho na sua alma. Então a gente precisa pedir a Jesus a graça de não esperar ver com esses olhos, mas com os olhos da alma. Fala, Senhor, me ensina, me ajuda a ver. Me ajuda a acreditar, me ajuda a ver na minha vida o que hoje me impede de dar um salto em direção ao Senhor. O que me impede de me entregar? Quais são as amarras que eu tenho? Quais são os apegos que eu tenho? Quer dizer, eu tenho apego que eu não quero abrir mão para poder viver de verdade uma vida de fé. O que hoje nos impede de viver com uma alegria imensa de saber que somos filhos do Altíssimo? Que só de saber que temos um Pai que nos espera, um Pai que cuida de nós, um Pai que nos ama sem igual. O que te impede de acreditar de verdade que você é amado? O que te impede de acreditar no amor que cuida de você? O que anda te fechando os seus olhos para que você não veja? Fala, Senhor, me dê essa decisão. Ele ainda era cego, eu dei um salto. Me ajuda a ter, além de ver, me dê um ouvido atento para te ouvir. Mas além de abrir os olhos para ver, o ouvido para ouvir, me dê um coração que queira te obedecer. Porque eu quero viver de verdade uma vida cristã. Eu quero de verdade estar comprometido com o seu santo nome. Eu quero de verdade ter uma vida cristã. Eu quero de verdade poder dar testemunho do Deus que eu creio. Mas se Ele não nos ajudar, não tirar, como que vamos enxergar? Não vamos. Mas primeiro eu preciso reconhecer e não deixar Ele passar. Santo Agostinho fala uma coisa assim: Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. Peça a Ele, Senhor, me dê a graça de estar, me dá a graça de estar em mim. A casa que Santo Agostinho está referindo é a gente mesmo. Nós vivemos num mundo que nos busca para fora. É preciso querer entrar porque Deus habita. Fala, me ajuda, aonde estiver, poder falar com o Senhor, rezar. Me ajuda aonde estiver, me ajuda. Eu quero fazer um caminho de verdade cristão. De verdade, Senhor. Eu quero dar testemunho que eu fui batizada. O batismo é o caminho da iluminação. Eu quero. Assim como Bartimeu deu testemunho e depois que foi curado andou atrás do Senhor, eu quero seguir seus passos. Mas sem a sua graça, eu não vou conseguir. Então vamos pedir a Nossa Senhora, né, pela intercessão dela, que ela hoje olhe para nós, as nossas misérias, na nossa dificuldade de crer, porque é tanto amor, é uma história tão bela, esse mistério da salvação é algo tão encantador, é algo que um dia nós vamos ficar tão perplexos, que ela que viveu tudo isso, que acreditou, né? Maria foi aquela que acreditou sem provas. Eu fico pensando em quantos sims ela falou. Fico pensando que mulher é ela.
Ela me emociona. Maria, ela me emociona. Uma menina que disse sim, que acreditou. E porque acreditou, Deus pôde fazer na vida dela o que Ele quis. E a gente, porque não acredita, Deus fica impedido de realizar na nossa vida o sonho dEle. Porque a gente põe limite a Deus. E a única coisa que Deus não pode é mudar a nossa liberdade. Ele nos deu, Ele nunca vai tirá-la. Então, se a gente falar com Ele, você só pode vir até aqui, fala, ok. Ele nunca vai nos invadir. Nunca. Mas nós corremos o risco de não viver em plenitude aquilo que Ele sonhou para nós. Então, eu não gostaria que a gente frustrasse o sonho de Deus. Eu falo isso muito com Ele. Não me deixa ser uma filha adotiva ingrata. Mas me ajude a reconhecer esse Pai amoroso que cuidou. Que cuida a cada instante. Que nos ama. Me ajuda, né? A viver e deixar o Senhor fazer o que o Senhor quiser, como um barro na mão do oleiro. Deixa eu só fazer e refazer. E que Nossa Senhora, que foi essa mulher que acreditou. E acreditou, eu fico imaginando nas horas mais difíceis. Eu fico imaginando ela grávida, quando ela fez o caminho para Belém, dormindo ao relento. Andando, qual grávida daria conta de andar em cima de um burro? Sem reclamar. Acreditando, sem saber o que ia acontecer. Eu quando vejo hoje cada criança que a gente aperta, né, aqueles nenenzinhos mais apaixonantes, e penso, Jesus veio assim. E ela devia olhar e falar assim, como é que isso vai salvar o mundo, meu Deus? Que plano é esse? E esperou 30 anos com o silêncio dele. Porque hoje não voltou para falar, agora o próximo passo é... Fico imaginando a angústia deles quando tiveram que fugir para o Egito. E era uma fuga rápida, mas ao mesmo tempo com pressa, era devagar e com pressa, tudo ao mesmo tempo, porque eles não conheciam o caminho, tiveram que tomar um caminho paralelo. E tinha que ser rápido, porque estava cheio de guarda. E na chegada ao Egito teve bandido que ameaçou. Quanta coisa essa menina, esse casal viveu com o menino, sem saber, mas acreditou. Eu falo com ela, me ajuda a acreditar, mesmo diante do impossível. Mesmo diante daquela situação que fala, não tem saída, quando ela recebeu ele morto nos braços. Pode imaginar. Quando ela viu ele sendo crucificado. Quando ela viu ele carregando uma cruz. E ela sabia quem ele era. Eu fico imaginando o que foi acreditar nessa hora. Hoje eu dizia, quem acredita em Deus não desespera, espera. Mas é preciso de muita graça, é muita graça que precisamos para acreditar, quando a gente não vê nada. Então a gente fala, eu creio, põe o pé, Deus porá o chão. Eu creio, Deus, a gente põe o pé e Deus põe o chão. E assim a gente constrói a nossa história. É uma história de dizer sim a Ele todo dia, de todos os dias renovar o eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas me fortalece. Eu creio e peço a Nossa Senhora, me ajuda a acreditar. Quando a senhora pôs ele morto no braço, devia pensar naquilo que Gabriel falou, o reino dele não terá fim. Mas como ele está morto, todo machucado, ela beijando aquelas chagas. Primeira adoradora das chagas de Jesus foi ela. Sem saber o que ia acontecer. Mas acreditando, sozinha, porque o resto sumiu. Acreditando, não tinha onde encostar, pode imaginar isso? Ela não tinha quem encostar para chorar. Permaneceu firme. Essa fé ninguém nunca mais vai ter. Mas é preciso que a gente, como filho, peça a ela, me ajuda a acreditar, porque na minha vida tão simples, tão nada, mesmo que seja um nada, que Deus possa fazer aquilo que Ele sonhou. Mas se a senhora não me der, não interceder por nós, a senhora que é nossa mãe, como a gente vai conseguir? Mas que ela nos dê a graça de também perceber a passagem de Jesus e gritar, Jesus, Filho de Deus, tem de piedade de mim. Tem de compaixão da minha miséria, do meu nada. Me ponha de pé, Senhor. Restaura a minha dignidade de filho de Deus, de cristão. E fala, coragem, levanta-te. O que te espera é sem preço. Eu não posso caminhar achando que Deus não existe, ou abolindo Deus da minha vida. A grande tentação sempre foi do ser humano
viver como se ele resolvesse todos os problemas dele mesmo, que ele se organizasse o mundo sem Deus. Essa é sempre a grande tentação nossa. Por que a gente vive aflito? Porque a gente conta com o quê? Com as nossas forças. A gente não conta com as forças de Deus. A primeira frase que ele dirige é: cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Essa é a primeira coisa que Jesus fala para o homem. Então, o convite, quando a gente inicia a quaresma, é um convite a cada um de nós, a mim e a cada um de vocês. Vamos de novo ser evangelizado. Vamos de novo sentar e começar a ouvir Deus falar. Vamos começar de novo a permitir que o Espírito trabalhe em nós. Como se a gente escutasse pela primeira vez, o tempo se cumpriu. Por que o tempo se cumpriu? Porque Deus, de uma forma espetacular, se tornou próximo ao homem. Deus se encarna e vem para o nosso mundo para assumir sobre Ele mesmo o pecado. E é aquela presença tão doce do lado de cada um de nós, é uma comunicação tão íntima, né? É Deus tão do nosso lado, ali acompanhando tudo. Então o reino se cumpre nele, ele assume o pecado. Jesus nos ensina a como ser homem, a como ser filho de Deus. Jesus vence o mal e Jesus nos restituir cada um de nós, o homem, a Deus. Contar para cada um de nós que nós temos uma dignidade. Contar a cada um de nós que nós somos filhos de um Deus que é Pai. Como é difícil entender isso, né? A dimensão do que Ele veio trazer para nós é uma coisa louca. Então, por isso aqui é uma revolução. Por isso que a palavra conversão, em português é conversão, em grego é metanoia. Meta é uma preposição que fala reviravolta. Noia é um substantivo que chama mente. Então, uma revolução da mente. Por quê? Diferente de todas as revoltas, né? A revolta evangélica é uma revolta que acontece na minha mente. Então, eu não estou lutando em nenhum lugar, estou lutando em mim mesmo e contra nenhuma instituição, mas contra mim mesmo. Então, na verdade, é um tempo de uma riqueza, porque Jesus nos leva ao deserto. Qual deserto? Do nosso coração. Porque é do nosso coração que saem todas as intenções, não é assim que Jesus fala? Não é do nosso coração que saem as más intenções, que sai onde eu vou roubar, que eu vou me arquitetar, os adultérios, as guerras, as confusões, não sai daqui? Então Jesus nos leva no nosso coração, no nosso deserto, para fazer com que a gente lute contra o mal que existe dentro de nós. Então, todo o mal que existe está dentro. Então, nós temos que trabalhar. Mas, para isso, nós vamos precisar de duas virtudes que nós temos que pedir a Deus. O que vocês acham que você precisa para poder vencer tudo isso? A gente precisa de paciência, que é uma paciência conosco mesmo. Um dia eu dou um passo para frente, outro dia eu dou 10 para trás. E humildade. Nós temos que tomar consciência daquilo que somos, criatura. Mas uma criatura amada, querida. E parar e avaliar a nossa vida de verdade. De verdade, porque quando Deus vem, se encarna e se coloca do nosso lado e caminha conosco, e a partir do momento que Jesus vem ao mundo, ninguém mais é sozinho. Eis que estarei convosco todos os dias. É preciso que eu responda a essa proposta. Vocês têm um pai, foi criado, cada um de nós tem Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Cada um de nós tem uma história com Deus. E aí Jesus vem nos colocar tudo isso. E nos dá liberdade de acreditar ou não, né? Porque a resposta é: crede. Crede. Crede no Evangelho. Convertam, faça uma mudança de mentalidade. Avalie a sua vida de verdade. Quem é você? Quando você conseguir responder para você mesmo: eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada, sonhada por Ele. Avalie a sua vida de verdade. E avalie como é que nós estamos caminhando dentro disso. Como é que eu posso responder quando Ele fala: arrependei-vos e crede no Evangelho? Arrepender de quê?
O que é quando Ele chama a gente à conversão? Chamar, quando eu faço essa reviravolta, é compreender que eu não sou o centro do mundo, mas eu passo a sair, eu tiro o meu ego e passo a me centrar em alguém que é Deus. Eu passo a caminhar com Ele, eu passo a tomar uma consciência que eu vou fazer uma construção de vida. A construção de vida com Ele. Eu não posso caminhar achando que Deus não existe, ou abolindo Deus da minha vida. A grande tentação sempre foi do ser humano viver como se ele resolvesse todos os problemas dele mesmo, que ele se organizasse o mundo sem Deus. Essa é sempre a grande tentação nossa. Por que a gente vive aflito? Porque a gente conta com o quê? Com as nossas forças. A gente não conta com as forças de Deus. E Jesus diz assim: não conte com você e não confie em você, confie apenas em mim. E é tudo isso que a gente faz, não é? Por isso que a gente vive angustiado, porque a gente conta conosco. Acontece qualquer situação com você, antes de você parar e colocar a situação para Deus, você já toma decisão, e toma errado. Então, essa sempre foi, sempre será a tentação, porque eu tenho que aprender a construir a minha vida, caminhar atrás dele, pisando onde ele pisou, vivendo para ele, com ele e nele. Muito simples essa frase, né? Muito simples. Então a gente não tem dimensão das graças espirituais que a gente precisa para dar conta de poder fazer uma transformação espiritual em nós. Para a gente poder fazer e viver essa batalha espiritual, Deus deixou as armas. E se a gente não usar delas, nós não fazemos nenhum progresso espiritual. Porque para qualquer progresso espiritual nós precisamos da graça de Deus. Nós sozinhos não saímos nem do lugar. Até para rezar eu preciso que Deus desperte em mim o desejo de falar com Ele. Jesus fala assim por uma mística: a maior arma que vocês têm, que eu deixo para vocês, ela se chama qual? Oração. É a maior arma que eu deixo para vocês. Sem oração vocês morrem. Sem oração vocês morrem. Então, até a gente tomar consciência que nós não somos só matéria. Então, que eu tenho um corpo espiritual e eu tenho um corpo físico. Então, não adianta nada, claro que adianta no seguinte sentido: eu tenho que cuidar do corpo, eu tenho que fazer esporte, eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas eu não posso cuidar só desse corpo e deixar a alma na inércia, quieta, né? Então, se eu deixo a alma parada, eu vou adoecer, tem dúvida? Nenhuma. Eu vou deprimir, eu vou entristecer. Aqueles dias que você não quer sair da cama, fala: ai, estou sem força, ai, estou sem coragem. Porque a oração é o respiro da alma. A nossa alma é incorpórea. Assim diz Deus Pai a Catarina de Siena: Catarina, a alma é incorpórea, por isso que nem só de pão vive o homem. Vocês precisam do pão para o corpo, mas a alma precisa da minha palavra, que é o sustento dela. E se a gente não aprender pela oração, que a gente se alimenta todos os dias, qual progresso faremos? Nenhum, não tem ilusão. Entra quaresma, sai quaresma e continua exatamente do mesmo jeito. Nós ficamos com essa vida espiritual mais ou menos no meio do caminho. E a gente não percebe que o sino toca, porque ele nos chama. Para quem os sinos tocam? Para nós. Para chamar corda cristão. Olha a dignidade que você foi feito. Creia. E passe a tomar a vida de forma que você se posicione como aquele que crê. As pessoas têm que olhar para nós e saber de quem somos filhos. A nossa vida precisa refletir aquele que nós acreditamos. Mas para que isso possa ser real, para que eu possa corresponder a essa beleza dessa proposta que Jesus veio trazer para mim, eu tenho que ter coragem de me olhar. Por isso, esse tempo forte que Deus nos dá antes da gente viver a Páscoa. Eu preciso rever a minha vida e falar: como é que está a minha caminhada de fé? Como é que de verdade eu tenho aberto meu coração para escutar, abrir o ouvido, escuta, mas eu preciso abrir o meu coração para que essa palavra caia e faça vida em mim. Se não ler a palavra, fica do mesmo jeito. Então, será que de verdade, quando eu faço opção por Deus, quando eu passo a entender essa proposta maravilhosa,
e que eu faço uma opção por Deus, tudo aquilo que Ele falou é simples de viver. Se a gente não faz opção por Ele, a gente acha que os mandamentos são extremamente pesados. Quando a gente faz opção por Jesus, aquilo é óbvio. Por quê? Por causa do amor. Então, quando Jesus fala, vocês são filhos de um Deus que é amor, o nosso DNA contém amor. Então, a nossa vivência tem que ser de amor. Como é que nós estamos vivendo as nossas relações? Em casa, com as pessoas que a gente trabalha, com as pessoas que a gente convive. É baseado em quê? Em quê? É preciso acordar para isso. Porque do mesmo jeito que hoje o sino toca para nos alertar, chegou a quaresma, que um dia o sino também vai tocar anunciando que o nosso tempo aqui encerrou. Que a única coisa que nós vamos apresentar a Deus é a nossa alma. Então nós temos que cuidar disso. Eu tenho que tomar essa consciência da minha conversão. Eu não posso fingir que creio, eu não posso fingir que tenho uma vida de uma forma e uma vida de outra escondida. Porque nada ficará oculto. Nada ficará oculto. Então dentro de nós tem coisas que precisam ser transformadas. Existe um mal guardado. Existe algo que eu preciso converter. Existe algo que eu preciso avaliar a minha situação. Então quando eu penso, eu acho que é São Leão Magno que fala a mesma coisa, que as pessoas falam, eu vou deixar de comer carne na quaresma. Eu falo, de que adianta você deixar de comer carne se você come a carne do seu irmão? Porque você fala mal, porque você julga, porque você condena. O que adianta? Nada. Falei, vou deixar de beber, ótimo para você. Para Deus fez qual diferença? Zero. Vou deixar de fumar, ótimo para você. Para Deus fez nada. A conversão é de alma, é de atitude, é de lembrar das palavras dele e falar, por causa dele eu não falarei isso. Por causa dele, avaliar e falar, nossa Senhor, eu ainda estou julgando tanto. Então eu vou me abster disso. Porque o Senhor disse, não julgueis. São todos iguais. Nossa Senhor, meu coração ainda é tão duro, eu não perdoo. Então eu não rezo o Pai Nosso, até eu conseguir perdoar. Porque a condição do perdão no Pai Nosso é perdoar as nossas ofensas, assim como nós. Compreendem? Nós temos que começar a tomar atitude de verdade. Nós temos que começar a incomodar. Porque da mesma forma, vocês lembram quando Jesus estava em Jerusalém e os gregos foram até Filipe e falaram, Filipe, nós queremos ver o Senhor. Lembram disso? Hoje o mundo também quer ver Jesus. Quem vai revelar? Nós. Nós somos cristãos. Então por isso a nossa atitude tem que ser coerente com aquilo que nós cremos. Não dá para colar as páginas da Bíblia. Temos que assumir o nosso papel. Isso é para isso que nós estamos no período da quaresma. Então a oração é uma arma poderosíssima. A confissão é uma arma. É maravilhoso poder confessar. É maravilhoso poder se expressar diante de alguém. Falei, mas vou confessar com o padre, eu tenho maior dificuldade. Deixa eu explicar para vocês. Não tem que explicar. Quando você está diante do sacerdote, que ele está com aquela estola, ele é o Cristo em persona. Ajoelha e fala, Jesus, meus pecados são, não te amo acima de todas as coisas. Ama a Deus acima de todas as coisas. Eu cometi adultério, eu matei, eu roubei, eu falei, eu fiz isso. Fala só o que você fez. E o sacerdote fala, estará perdoado os seus pecados. Você não está aí lá para conversar nem explicar. Não se justifique diante do Senhor teu Deus. Fala, pequei, por quê? Porque eu não presto. Senhor, é muito pó e pouco espírito. Eu tenho que transformar em muito espírito e pouco pó. É igual aquele menininho que tem na internet com o pai. Vamos lá, papai, porque eles fizeram isso. Por que eles fizeram isso? Porque eles são maus. Então nós vamos lá e vamos resolver. Por quê, meu filho? Porque nós somos maus também. Porque nós somos maus também. Nós temos que tomar consciência que sem a graça de Deus, nenhum pensamento bom nós temos. Que tudo nós dependemos dele. Então quando eu tomo consciência disso, e para mim é maravilhoso quando ele fala assim, não confie em você, fala, ai que alegria. Vou confiar em quem? Nele. Então você conta para ele, aprenda. Cristianismo não é teórico. Evangelho não é teórico. O cristianismo vai acontecer, a sua revolução vai acontecer o dia que você tiver um encontro. Porque eu estou falando de uma pessoa que é viva.
Eu não estou falando de uma ideia. Jesus está vivo. Então, quando eu faço uma relação, que eu vou orar, que eu vou encontrar, é eu e ele. Eu falo e ele responde, eu fico calado, ele fala. Se eu aprender a silenciar para deixar Deus falar. Compreende? Eu tenho que começar a entender que nós não estamos flutuando, nós estamos inseridos, nós estamos alicerçados num Deus vivo. Então eu não posso viver uma experiência de fé se ela não for concreta. Não dá para viver no abstrato. Nós temos que viver uma fé baseada numa certeza de que eu sou filha de Deus e que Deus me acompanha todos os dias. Que eu vivo, na verdade, sob o olhar de quem me ama, que é Deus. Eu vivo sob o olhar dele. Vocês já fizeram essa experiência? De andar todos os dias sabendo que tem ele que te acompanha? Vocês vão mudar até o passo. Presta atenção nisso. Você está no meio do olho do furacão agindo e fala, ele está aqui do meu lado me olhando, você muda até o passo. Você até ri diferente, fala, nó, está aqui. Porque é diferente, é uma presença de amor. O dia que entendermos esse amor de Deus, essa loucura de um amor de um Deus, que você imagina, ele encarna para assumir o nosso pecado. E quando eu penso que ele veio nos restaurar, nos restituir a Deus, nos dar o direito de uma eternidade. Isso vale tudo que tem que ser pensado na minha vida. Se cada dia que eu vivo falta menos um, hoje a única e a última oportunidade que eu tenho de amar e servir a Jesus. Hoje pode ser a última vez que eu falo com vocês. É assim que eu tenho que pensar. Hoje pode ser a última vez. Acho que foi hoje no hospital que eu falava. Não, filho, amanhã. Eu falei, eu não tenho amanhã, eu tenho agora. Tem que resolver isso agora. E o doente também não tem amanhã, ele tem agora. É agora, tem que ser resolvido. Nós temos que deixar de adiar. É agora. Que hora que eu me converto? Agora. Quando Jesus falou para a samaritana, João fala, era meio-dia. Todos os dias, que é o momento da luz, né? Que é quando o sol está absolutamente em cima e que tem a transformação. Todas as vezes que vocês tomarem uma decisão, quando vocês tiverem uma roda de pessoas e alguém for falar mal de alguém e você desviar o assunto, naquele momento que você tomou uma atitude, aquele meio-dia. Porque você se converteu naquele momento, você dobrou a língua, guardou a língua e não falou mal. Porque você lembrou que Jesus falou, não julgueis. Porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Compreende? É pegar essa palavra, levar a sério e falar, Senhor, olha a minha vida diante daquilo que o Senhor falou, põe luz nela e me ajuda a transformar. Eu preciso de oração diária. Eu preciso de confissão, pelo menos uma vez por mês. Não é por ano na Páscoa, não. Nós temos que largar de ter preguiça. Nós temos que investir na nossa vida espiritual. E a gente não investe nela. Isso é muito sério, nós temos que ter pressa. Porque a gente não sabe quanto tempo nós estamos aqui. Ele chama, ele fala isso. Lindo, quando ele fala para aquele monge, ele fala para ele, quando você vier me ver, igual a gente estava aqui diante do Santíssimo, traga para mim os seus problemas, que a solução eu as tenho. Precisa de morrer. Traga para mim, traga tudo. A solução, só sossego, não é que você larga os problemas, vai embora, leve igual uma pluma. E quando você for interceder por alguém, fale assim, fala para mim como falaram quando Lázaro estava doente. E fala assim, Jesus, fulano, a quem tu amas, está doente. Só isso. Aí você tem que confiar no amor que eu tenho por essa pessoa. E não fique me perguntando, Jesus, o que você vai fazer com ele? Jesus, o que você já resolveu? Não tenha curiosidade sobre a vida do outro, diz o Senhor. Cuide da sua alma, porque pode ser hoje que eu vou te buscar. A gente não pensa nisso, gente. A gente não leva a nossa vida espiritual a sério. Então eu preciso de oração. Eu preciso de confissão. Se possível, eu vou morrer falando isso com vocês. Eucaristia diária. Adoração ao Santíssimo. E a oração mais poderosa que Deus nos deixou, que é o terço. Não existe nada mais poderoso que rezar o terço Nossa Senhora. Não existe. Então, quando alguém me pede, Filó, me dá uma oração rápida, uma oração que cura tal coisa, uma oração poderosa, terço. Me dá uma oração para poder tirar meu marido do alcoolismo, terço. Me dá uma oração para o meu filho converter, o terço. Tudo que vocês precisarem, pega o terço. Uma das coisas que mais me encanta no terço, quando a gente reza a segunda parte, fala, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, que hora? Agora. É agora, que ela é mãe. Então ela age agora. Então, nós precisamos de ter a coragem de nos olhar
e falar: Senhor, me dê as armas que eu tenho nessa semana, nessa quaresma. Porque o jejum já faz parte da vida do cristão. Fazer a caridade, olhar para o irmão, já faz parte da nossa vida. Se a gente não faz isso, intensifique. Se não faz isso, peça a Jesus. Até para ajudar, eu falo com ele: Jesus, com quem hoje o Senhor quer que eu encontre? Para quem que é essa cesta? Para quem que é esse lanche? Para quem que eu vou preparar isso para sair quando eu coloco no carro? Para quem é que o Senhor quer que eu encontre? Até para ajudar, a gente precisa da graça de Deus. A gente não faz nada sem a graça dele. E é preciso entender que isso é uma humildade. Jesus falou: se vocês não se converterem e não se tornarem como uma criança, vocês não entrarão no reino de Deus. Por quê? Porque a criança confia. Porque a criança tem a simplicidade, tem a humildade. Ela se entrega, ela confia. Então é preciso entender que Deus está nos trazendo uma proposta. Ele veio até nós para nos levar de volta ao Pai. Está na nossa mão, querer ou não, responder a isso. A resposta é: convertei-vos e crede. Crede em Deus, crede também em mim, como diz Jesus. Crede e passa a ter uma vida de coerência naquilo que você crê. Mas para isso nós precisamos das armas. Oração, precisamos da confissão, precisamos de adoração, precisamos de Eucaristia, precisamos de rezar o terço. Esse é o caminho. Então a gente precisa entender que nós somos dependentes de Deus. E que a nossa relação com Deus tem que ser igual uma relação de filho, de criança. Nessa pureza, nessa simplicidade. Não queiram dar conta de nada, não queiram. A hora que a provação vier, fala com ele: me carrega, eu não dou conta. A hora que a dor bater na nossa porta, fala: seja meu sustento, seja minha força. O amor de Deus não é emprestado nem dividido. Ele é pessoal, intransferível, eterno, dinâmico. Deus não substitui isso. O dia que vocês entenderem essa frase: eu sou uma filha amada, eu sou um filho amado, a sua vida espiritual terá um outro começo. Então a fé nunca é um pódio, onde eu já cheguei ali. É um caminho. Da mesma forma, a confiança é um caminho, né? E se é um caminho, ele tem momentos que a vida é ótima, o caminho é fácil de caminhar, tudo é cor-de-rosa. Tem momentos íngremes, tem lugares esburacados, tem momentos difíceis a gente passar, muito difíceis. Mas a confiança, ela é sinônimo da fé. Então eu sei que eu tenho que colocar a minha confiança. Aonde eu coloco a minha fé. Então o fato de ser um caminho, não quer dizer que ela não esteja cheia de situações onde eu vou ter dúvidas, eu vou ter questionamentos, eu vou ter tanta coisa que vai perturbar a minha caminhada. Isso vai fazer parte de nós. E esses momentos podem ser a perda de um filho, ou a perda de um marido, ou a perda de alguém que você ama. Pode ser o diagnóstico de uma doença. Imagina, você recebe uma notícia, um diagnóstico, você está com câncer. Você revê a vida em 2 segundos. Em 2 segundos. Enquanto o médico está falando, você já reviu sua vida inteira. Você já sai de lá achando que está morta. Então assim, é uma hora que a vida muda de repente. Pode ser uma situação financeira difícil. Pode ser você na iminência de quebrar ou estar quebrado. Então tem muitas situações na nossa vida que nos colocam em confronto com a nossa caminhada. Aí a gente pensa assim: gente, mas por que Deus está fazendo isso comigo? Por que comigo? A primeira pergunta que a gente sempre faz é: por que comigo? Vamos pensar aqui na nossa fase escolar. Quando um professor, você está estudando uma matéria, seja história, geografia, matemática, seja o que for. Você estuda a matéria, o professor te aplica uma prova. O que ele quer saber com a prova? O quanto você aprendeu da matéria. Tá certo? E quando a gente passa situações difíceis na nossa vida, o que Deus quer com isso? O que Deus quer com isso? Na verdade, Deus quer revelar para nós quem nós somos.
de verdade, quais são as minhas fragilidades, quais são as minhas misérias. Porque você quer conhecer alguém, e se conhecer é no momento da prova, aonde quando a vida está indo muito bem, de repente acontece alguma coisa que te tira do prumo. Então, nesse momento, desse acontecimento na nossa vida, é o momento que Deus te faz o holofote voltar para você e fala: se conheça. Veja o quanto você é frágil, o quanto você é miserável, o quanto que você precisa de mim. Você precisa da minha misericórdia, porque sem mim, nada. Mas nada é nada. O dia que a gente entender que até para respirar nós dependemos de Deus. Sem mim, nada. Então eu preciso fazer com que você se conheça. E quanto mais a gente se conhecer, nós vamos entender o que é o cristianismo. Não julgue, não condene. Aceite, acolhe. Porque às vezes você só não matou alguém porque você não teve oportunidade. No momento de uma ira, quem somos capazes de falar que eu faço ou não faço? Quem somos nós? Dependendo da situação. Então por isso a gente não julga, a gente não condena, porque a gente não sabe quem nós somos. Então cada vez, guardem uma coisa: Deus só tem sim para nós. E Deus tem 3 tipos de sim. Vocês já sabem desse sim? Já contei isso para vocês. O primeiro que todo mundo quer, você fala: Jesus, me dá um chocolate, e fala: aqui, amor, na mão. O segundo sim dele é quando você fala: nó, que vontade de tomar um sorvete. Eu falo: depois que almoçar. Não é assim que vocês fazem com os filhos? Eu quero comer um doce. Primeiro você almoça, depois você come o doce. Esse é o segundo sim de Deus. E o terceiro sim de Deus, você fala com ele: me dá aquele carro ali. Ele fala: dou, não aquele, mas muito melhor do que aquele. Essa é a prova dura. Porque demora, né? Porque às vezes a grande perda, como foi Maria, a grande prova de Nossa Senhora foi a cruz. Mas a grande tentação da vida dela foi a rotina de 30 anos, esperando ver qual que seria a missão do filho. Porque não acontecia nada em Nazaré. Jesus só consertava umas janelas, umas mesinhas, não estudava com a missão. E a fala do anjo ficando longe. Será que é verdade ou eu estou louca? Então, quando acontece essas coisas na nossa vida, que a gente tem a oportunidade de se ver, a gente fala: Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Não. Deus está nos dando uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, porque a nossa fé é para dar conta das grandes provas da vida. Se ela não for madura, ela não dá conta. Nós temos que amadurecer a nossa caminhada, senão a gente não dá conta de caminhar. Não damos conta. E é tão interessante porque quando você corrige o filho, o que o filho fala com você? Mãe, você é chata, você não gosta de mim, né? Fala com seu filho igual eu estou fazendo lá no consultório: desaplica o TikTok. É a morte. Falei: por que eu estou pedindo a vocês para desaplicar o TikTok? Porque hoje ele é a maior causa de doença mental nos filhos de vocês. Então desaplica essa praga chamada TikTok, que depois vocês vão gastar com psiquiatra e não vai dar conta. Aí os meninos falam: mas você me odeia. Eu falo: o que está escrito embaixo do que eu estou falando e a sua mãe está falando? Não sei. Então lê de novo a folha em branco. Está escrito: desaplica o TikTok, vai dormir cedo, vai fazer esporte, vai comer. O que está escrito embaixo? O que Deus está escrevendo embaixo? Quando Ele está te corrigindo, te colocando no caminho. O que Ele está escrevendo? Porque eu te amo. Mas se você não tiver a coragem, não entender a fé, porque a maior tristeza pode acontecer é quando você desiste de alguém e fala: não vou corrigir mais, porque isso aí é perdido. Entendem? Quando alguém lembra de você e te corrige, fala: menina, senta direito, você fica torto. Menina, escova dente, que você tem que ter aos 90 anos, a boca perfeita. Menino, faz isso. Por que eu falo com eles? Sabe por que eu sou tão chata? Porque eu te amo. E eu não vou ser mal acabado. Porque nenhum de nós nasceu para ser um projeto falido de Deus. Nenhum de nós. E andar no caminho exige confiança. Mas então, se a gente já tem uma caminhada de fé, às vezes a nossa caminhada de fé, né, gente, às vezes é uma fé baseada somente no que eu ouvi na infância. Fiz a primeira Eucaristia, às vezes fui até a Crisma e frequento a missa. E acho que rezo muito. Aí de vez em quando alguém te chama para rezar um terço.
Aí acontece alguma coisa na nossa vida, você fala, Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Mas é porque a nossa fé, ela é frágil, porque ela não está bem sedimentada. Porque para mim poder ter um crescimento de fé, eu preciso me aproximar daquele que eu creio. Porque Deus não é uma ideia, Ele é uma pessoa. Jesus é uma pessoa, Ele não é uma ideia. Então eu preciso, a minha confiança eu coloco em alguém, eu não coloco numa ideia. E a relação é de pessoa. E se eu me coloco presente diante de Deus que é vivo, eu tenho que estar presente diante dele inteira. Porque eu começo a rezar, eu ajoelho e vou. Eu nunca estou onde eu deveria estar. Então eu preciso fazer as coisas de verdade, entender que eu não estou diante de uma ideia. E que se eu falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele está ali. Se eu falei Senhor, Ele fala oi. A questão é eu estar. Porque eu assento para rezar, eu calo a boca, mas a cabeça não para de pensar e o coração também não. Então Deus está e eu não estou. Santo Agostinho falava isso. Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. Em casa é dentro de você. É você voltada a estar de verdade diante daquele que é o Senhor. Senão a gente reza e não reza. Porque se você reza e sai com o coração pior que você entrou, você rezou? Não, para alguma coisa errada. A oração ela tem que te acalmar. Tem que fazer a entrega. Mas como é que eu caminho na minha vida de fé? À medida que eu escuto, na medida que eu me alimento da palavra. Se eu para mim poder acreditar, colocar minha confiança em alguém, eu tenho que conhecer. Conhecer exige tempo. Por isso que eu falei com vocês que a fé não é pódio, ela é caminho. Tem que ter perseverança. É todo dia, é todos os dias. Todos os dias eu tenho que me encontrar com Ele. É todos os dias. O dia que você pulou um dia, você vai começar do zero outra vez. É um caminho. É contínuo. Aquilo que não há mágica, falei isso com vocês ontem. Para mudar o coração do ser humano não é um estalar de dedos. Há um processo que Deus tem que fazer à medida que eu permito. Lembra da pipoca? O milho vai ser sempre milho. Põe no fogo. E aí ele vai se transformar. E o fogo que nós temos que passar numa hora dessa da provação. Na hora dessa da dor. Na hora que a vida parece que o chão faltou. Aonde que eu me seguro? Aonde que eu me sustento? Quem é de verdade? O Senhor. Quem é de verdade? Então, quando a gente tem que passar por isso, que a vida traz um sofrimento, o mundo te oferece as rotas de fuga. E Deus também te oferece as rotas de fuga. As rotas de fuga do mundo são várias. Você pode resolver embriagar e virar um alcoólatra e beber e achar que assim, você esquece os problemas. Tira a dor, te anestesia. Você pode mexer com droga. Você pode sair para prostituição. Você pode fazer um monte de coisa. Você pode sair para o consumismo, comprar todo dia um tanto de coisa. Depois sofre com o cartão de crédito. Mas é uma opção. Mas nós temos outras rotas de fuga. Quais são as rotas de fuga que a igreja nos dá? Entrar por uma porta e sair por outra? Quais são as rotas de fuga que a igreja te dá? Vai? São os sacramentos. Os sacramentos da igreja serão suas rotas de fuga. É lá que nós nos sustentamos ou nós não damos conta. Presta atenção, você está acontecendo um sofrimento na sua vida, você acha que Deus te abandonou. Você pode reclamar? Sim ou não? Claro que pode. 50% dos salmos são de lamento. Vai estudar a palavra de Deus. Eu não posso murmurar. Lembra do que aconteceu no deserto em Israel? O povo murmurava, não foi assim? Eu não aguento mais esse maná, não aguento mais esse pão, pererê. Deus mandou? Serpente. Então eu não murmuro, porque se eu murmuro eu falo mal dele com alguém. Eu falo, você viu o que o Senhor fez comigo? Deus, quem sou eu? Não merecia isso. Eu sou dizimista, eu frequento a igreja, vou lá todo domingo, sou tão boa. É essa lamúria. Mas reclamar, eu reclamo com. E com quem que eu reclamo? Com Ele. A questão básica da nossa vida é que nós esquecemos que Deus é vivo. Vou morrer falando isso. Que Deus é vivo. Se a gente acreditasse de verdade que Ele está ali vivo, essa igreja caberia de gente? Não caberia. Ia ter fila ali, porque Ele é vivo. Então, a situação está difícil, vai lá.
e conversa com Ele. E fala com Ele, e somente com Ele, o que está te acontecendo. Vocês acham que eu já fui lá chorar com Ele? Quantas vezes? Inúmeras. Chega lá e rasga seu coração diante dele e fala: Jesus, eu não vou dar conta. Todas as vezes que eu quiser reclamar com Ele, eu vou lá e choro e falo: Senhor, está acontecendo isso na minha vida e eu não dou conta. Mas o que é maravilhoso? Porque todas as vezes que você vai conversar com Ele, todos os salmos vocês vão observar isso, eu tenho a minha queixa, o meu lamento, mas Ele encerra com um ato de confiança. E eu digo a Ele: mas eu sei que o Senhor é capaz de mudar a minha história. Mas eu sei que o Senhor é aquele que pode dar. Tem um salmo que a gente fala com Ele: dai ao vosso servo a vossa força, salvai o filho de vossa escrava, dai uma prova de vosso amor, a fim de que os meus inimigos percebam que só vós, Senhor, sois o meu sustento e a minha força. Então quando você vai lá e fala, porque toda vez que você vai lá e faz uma queixa, você termina falando com Ele: mas eu confio no seu amor, na sua misericórdia. É assim, é com Ele que você vai lá contar que você não está dando conta. E Jesus já falou, e eu já contei isso para vocês. Foi comigo que Ele falou isso, não, mas Ele falou: traga para mim os seus problemas, porque a solução eu as tenho. Não vem até mim como quem vai ao médico levando a receita pronta. Falei: você está tão atual, né, Jesus? É. Não vai, porque o pessoal vai no Google, pega a receita e leva para a gente. Traga os seus problemas. E trazer problema é trazer problemas. Fala o quê? Jesus, problema número 1, não tem dinheiro para pagar a conta esse mês. Acabou o assunto, que agora o problema já é dele, muda de assunto. Número 2, a gente não dá sugestão para quem é o Senhor de todas as coisas. Compreendem? Então a primeira coisa que nos falta é visita frequente ao Santíssimo. Quantos de vocês adoram o Senhor pelo menos uma vez por semana? Com pouca gente. Por quê? Porque não cremos de verdade que Ele está vivo. Ah, não cremos. Que tudo eu possa ir lá no ouvido dele e contar para Ele? Não cremos. A gente entra no ativismo, porque a gente acredita que tudo acontece pela força das nossas mãos. E na verdade tudo depende do Senhor. Até a gente aprender esse caminho, né? Mas então a rota de fuga que nós temos, a primeira coisa é vir adorar Jesus. Tem algo te perturbando, tem uma ferida em você, que você precisa de resolver. Hoje a gente assistiu já a missa, a cerimônia, muitos já assistiram. E hoje Jesus institui a confissão. Se alguém perguntar para você, e você já ouviu muita gente falando assim: mas por que eu não posso confessar direto com Deus? Por que eu tenho que ir no padre? O que vocês vão responder, vocês sendo cristãs, católicas? Porque Jesus é que escolheu isso. Foi Ele que soprou sobre os apóstolos e falou: o que vocês perdoarem estará perdoado, o que não está perdoado está retido. Quem fez isso foi Ele, porque Ele quis assim. Se você não concorda, um dia você chega lá, você conversa com Ele sobre o assunto, mas Ele instituiu dessa forma. Então a gente precisa buscar a confissão. Vai lá, porque é a misericórdia. Vocês imaginam o Senhor poder vir até a nossa miséria? É a nossa miséria que eu coloco dentro do coração dele e falo: me perdoa que eu não dou conta. Me perdoa a fraqueza, me perdoa por ter feito isso, me perdoa. E ter a chance de começar de novo uma vida nova, uma nova história, uma nova caminhada com Ele. Como que vai nos faltando consciência da fé, consciência do nosso caminho. Como que a consciência do amor de Deus, ela é decisiva na nossa caminhada espiritual. Como é decisivo para nós entender que somos filhos amados. O amor de Deus não é emprestado nem dividido. Ele é pessoal, intransferível, eterno, dinâmico. Deus não substitui isso. Nós temos que entender isto. E no dia que vocês entenderem essa frase: eu sou uma filha amada, eu sou um filho amado, a sua vida espiritual terá um outro começo. Vai ter uma outra consistência. E um outro sacramento que a gente precisa demais é qual? Além da confissão, além da grande oportunidade, que não é um sacramento, mas é um tratamento, a adoração. Qual outra coisa importante? A Eucaristia. Por que a gente precisa da Eucaristia? Mais do que um alimento espiritual. Quando eu comungo, eu recebo o quê?
corpo, sangue, alma e divindade. Parece pão, tem cheiro de pão, tem gosto de pão, mas é Jesus vivo. Por isso a gente não entra na fila de qualquer forma. Por isso que a gente tem que prestar atenção quando vai comungar. A gente não entra como se fosse fila para pegar qualquer coisa e dizer, observe-se. É Deus vivo. E por que eu dou conta, posso padecer o que for no corpo? Porque eu recebo um corpo, tem um corpo que me sustenta, que eu acabei de receber na Eucaristia, que sustentou o pior sofrimento do mundo. Então, se eu recebo esse corpo vivo em mim, eu dou conta do que vier. Porque quem me sustenta? O próprio Deus. O problema que nos falta é fé. Nós não queremos de verdade acreditar mais ou menos. Porque a gente quer prova, né? Quer prova. Por isso que Jesus falou hoje, bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Como nos falta essa certeza de que quando eu recebo a Eucaristia, eu recebo um corpo inteiro. Eu recebo sangue. Então, por isso, as maiores dificuldades, as maiores provações, eu dou conta não por mim, mas por causa desse corpo que me carrega, que me sustenta. A hora que a gente começar a comungar com mais consciência do que a gente está fazendo, vir com a alma preparada para receber esse Jesus vivo, né? Entender que Ele é o meu Senhor, e que se porque minha rota de fuga vai ser os meus sacramentos, que eu vou receber Jesus vivo que vai me sustentar, eu vou passar pelo fogo. Sim, eu vou passar pelo fogo, mas é o fogo que não me queima, mas que me purifica. É a sarça ardente, ela me purifica, mas não me queima, mas me transforma, me faz muito melhor do que eu ousei sonhar. Deus revelou para mim que eu sou capaz de muito mais do que eu imaginei que eu seria capaz. Por quê? Porque Ele em mim. Porque na minha fraqueza que se manifesta o poder da minha força, na sua fraqueza. Não foi isso que Paulo falou com ele? Basta-te a minha graça, Paulo, porque é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Então a gente precisa entender que nós somos dependentes de Deus. E que a nossa relação com Deus tem que ser igual uma relação de filho, de criança. Nessa pureza, nessa simplicidade. Não queiram dar conta de nada, não queiram. A hora que a provação vier, fala com Ele, me carrega, eu não dou conta. A hora que a dor bater na nossa porta, fala, seja meu sustento, seja minha força. Me dá a luz, me dá o caminho. Fala, Senhor, está tudo escuro. Quantas vezes falei. E às vezes a única coisa que eu preciso, quando foi no dia da morte do meu pai, eu falei com ele, a única coisa que eu preciso é da sua mão. Porque se o Senhor me der a mão, eu não terei medo. Às vezes a única coisa que você precisa é da mão dele para você caminhar. Então as nossas rotas de fuga que vão nos sustentar no sofrimento, nunca se esqueçam disso, são os sacramentos. E dos sacramentos em especial, a Eucaristia. Lembrem que vocês vão receber o corpo santo daquele que sustentou o pior sofrimento do mundo. Por isso você dará conta de qualquer sofrimento que você tiver que passar, porque Ele é o seu sustento. Então, se Deus for o nosso sustento, tudo certo.